E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Whindersson, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso diário reflexivo, né? Bem, o nosso diário reflexivo ele é um construto, né, de três futuros professores, né? Então, nós tratamos nele de refletir sobre a educação, sobre as práticas da docência e do ensino de língua portuguesa, partindo do viés antirracista das leis, né, 10.639 e 11.645, né? Seguimos as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, nós começamos a partir do que essa lei traz, para a partir disso a gente confrontar, reconstruir e etc. e tudo mais, né? Então, o governo sancionou em março de 2003 a Lei 10.639, né, que alterou a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história da África e dos africanos no currículo do ensino fundamental e médio, visando resgatar historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira, né? Em março, em 10 de março de 2008, foi sancionada a Lei 11.645, que se alinhou à proposta da Lei 10.639, no que se refere à obrigatoriedade agora da temática da história indígena nos currículos da educação no Brasil, né? Passando a incluir não apenas a história afro-brasileira, né? Passando a incluir não apenas a cultura afro-brasileira e africana, mas também a história e contribuição dos indígenas na formação e construção da história do Brasil. E aí pronto, agora nós sabemos do que trata essa lei, mas do outro lado do estabelecimento dessas leis, né, existe a sua forma de aplicabilidade, de aceitação no âmbito educacional nacional e preparação de recursos específicos para que ela se cumpra, né? Como por exemplo os livros didáticos, sobretudo nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, nesse sentido, nós confrontamos em que medida essas leis venham sendo aplicadas ao longo dos seus 19 anos, pois notamos que durante a nossa caminhada, né, enquanto estudantes da rede municipal e estadual de ensino, nós não tivemos acesso aos conteúdos relacionados à Lei 10.639 nem à Lei 11.645, né? Época, né, eu, o índice, enquanto estive no ensino fundamental e médio, né, que foi entre 2008 e 2014, conheci a história do Brasil ainda sob a perspectiva eurocêntrica, né, na qual os negros só eram mencionados enquanto escravos e não como participantes ativos na construção do país, né. Então esse processo só foi esclarecido por mim na fase adulta, né, quando por conta própria eu pesquisei, eu procurei a respeito, e percebi que muita coisa eu não tinha aprendido na escola, né. Interessante que, quanto a isso, Rocha e Silva ela esclarece que a efetivação da Lei 10.639 está em construção, né? Sendo ainda um desafio a ser vencido, pois, como é sabido, ainda há um desconhecimento deste marco por parte dos gestores públicos e profissionais da educação que não propugnam a revisão do currículo referente à referida lei, né? Além disso, a sociedade brasileira não está plenamente convencida quanto à superação das políticas públicas universalistas e a necessidade de se avançar com as específicas, né? Considerando a politização das diferenças como uma importante contribuição dos movimentos sociais que colocam como meta a construção de uma coletividade. Então, dessa forma, uma das maneiras de valorização é o reconhecimento das raízes africanas da nação brasileira, juntamente com as indígenas, com as europeias, asiáticas, né, para que consigamos ter uma abordagem recheada de valores de reconhecimento que poderá substituir uma outra abordagem, né, aquela que só menciona o negro e o indígena como inferior e tudo mais. Né? Então, nesse sentido, num caminho para a reconstrução e reestruturação das bases para uma educação antirracista, igualitária e de fato democrática, né? Nós, enquanto futuros professores, devemos começar por conhecer as leis, né, e suas finalidades e funcionalidades, né, tomar conhecimento sobre quais materiais existem hoje disponíveis no Brasil, não só no Brasil, né, que abordam sobre as questões de raça, de etnia, de pertença religiosa, né, e tentarmos inserir no nosso planejamento de aula no que se refere ao ensino de língua portuguesa, né? Eu, o índice, né, enquanto amante de literatura negra afro-brasileira, entendo a importância de trazer para o estudo de literatura não apenas as obras canonizadas no Brasil, mas inserir também escritores como Conceição Evaristo, Miriam Alves, né, Maria Firmina dos Reis, e tantas outras e outros escritores e escritores negros, né, que estão sendo veiculados na atualidade, né,
para que construamos juntos os sentidos dos textos literários, né? Além disso, discutir também sobre literatura indígena, como as de autoria de Ailton Krenak, né, para que os estudantes de todos os níveis tomem conhecimento sobre a produção literária existente que muitas vezes não é abarcada nas escolas. Durante a minha passagem pelo ensino médio e pelo ensino fundamental, a aplicabilidade da Lei 10.639 e 11.645 foram feitas de maneira não muito eficazes. Então, a aplicabilidade dessas duas leis foram feitas de forma superficiais e rasas porque eles abordavam seus respectivos sujeitos, o índio e o negro. Então, enquanto o negro ele era sempre ligado a uma figura escrava, uma figura submissa, uma figura que sempre sofria e sentia dor, o indígena e a sua cultura, eles eram sempre mencionados como pessoas exóticas. Eram tidos como seres exóticos, com culturas exóticas, diferentes demais da nossa, e por isso eles mereciam esse olhar diferente, esse olhar preconceituoso e esse olhar pejorativo da sociedade perante a eles. Então, de um lado tem um negro sempre ligado à escravidão, do outro tem um indígena e a sua cultura ligados ao exótico demais, um exótico visto de forma negativa. Então, diante de tantos problemas que ronda a aplicabilidade de forma eficaz dessas duas leis nas salas de aula, eu creio que eu e meu grupo termos ficado com a exploração dessas duas leis foi muito aditiva no meu futuro eu como professora. Foi muito aditiva porque eu, enquanto futura professora, eu posso pensar em projetos, desenvolver projetos, propor atividades, exercícios que melhorem a aplicabilidade dessas duas leis em salas de aula e não ocorram os mesmos problemas que aconteceram comigo enquanto eu era estudante do ensino médio e do ensino fundamental. Ao retratarmos a questão dos negros e dos indígenas, percebemos que desde a antiguidade a presença de personagens negros ainda é uma minoria, enquanto os personagens brancos são a maioria, e que ignorantemente são considerados como uma espécie humana natural. E o que acaba nos causando indignação é porque os livros didáticos, e principalmente de língua portuguesa e de história, eles retratam a imagem do negro a toda a trajetória de escravidão. E ainda assim, ao usarem referência do continente africano ao abuso na questão da representação, né, pois apresentam a parte selvagem, a parte rural e a parte pobre da população. E dessa forma, todo o processo histórico e, de uma forma especial, a construção social do país acabam se tornando desconhecido para os novos alunos e também para aqueles que possuem uma bagagem de vida escolar maior. E se tratando da questão indígena, eu, Caroline, enquanto descendente do povo indígena, eu nunca me vi representada, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, sobre minhas origens. E com todas as buscas, com todas as tentativas, eu acabei ficando frustrada, por causa que eu não obtive conhecimentos ou respostas que me alegrassem quanto as minhas raízes, né? O pouco que eu lia, via, ouvia, era que o povo indígena não eram merecedores, infelizmente, de coisas boas. O que sempre eu presenciei em sala de aula foram professores despreparados sobre essa temática e ainda muita clamufagem sobre o processo. Depois de apresentarmos esses relatos que vivenciamos em algum período de nossa vida, sabemos também que muitas outras pessoas passaram por situações semelhantes, situações que não se sentiram representados tanto na educação negra quanto na educação indígena. Acreditamos sim que ainda há possibilidade de revertermos essa situação enquanto futuros professores. É eficaz trazermos novas perspectivas para os alunos, né, com elaborações e divulgações dos materiais didáticos que abordem realmente a verdadeira história do povo brasileiro.
pois como Gruppione e Vidal eles citam, aprender a conviver com a diferença, ser tolerante, ser solidário, transformar aquilo que aparentemente nos separa dos nossos laços de convivência, marcados por respeito e por solidariedade, é o grande desafio de nossa época. Assim, conceder uma formação continuada dos profissionais para estarem aptos a intermediarem essas temáticas em sala de aula. Torna-se necessário também recursos específicos que contemplem as diferentes etnias indígenas, pois além de abordarem esses conteúdos, é de extrema importância a inclusão desse povo no ambiente escolar. Um ponto importante que merece uma atenção maior é tentar reverter esse preconceito imposto na sociedade e na sala de aula. Dessa forma, faz-se necessário a aplicação de várias abordagens em salas de aula sobre as diferenças culturais para assim os alunos terem respeito pelo próximo e suas culturas.